Beleza, galera? Então aqui a gente vai para a nossa segunda aula, nosso segundo bate-papo aí desse mini curso de virtualização. Como vocês podem ver, já está instalado aqui na minha máquina o VirtualBox, tá? E o objetivo dessa parte do curso é justamente mostrar para vocês como criar uma máquina virtual, tá? Como eu vou criar essa máquina virtual e dar o boot no sistema operacional para a inicialização da instalação. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas configurações que são necessárias para darmos continuidade às nossas disciplinas lá. Lembrando que isso aqui é para dar suporte às disciplinas que a gente vai fazer lá no IF, tá? Então vamos lá. Menu principal, tá? Você abrir o programa, ele vai cair nesse menu. Eu vou colocar aqui novo e ele vai criar uma nova máquina virtual. E ele vai pedir o nome da máquina virtual. Vocês vão ver o negócio que eu vou botar aqui, ó, o WinXP, por exemplo. Eu vou instalar o Windows XP. E aqui ele diz o caminho aonde a máquina virtual vai estar instalada. E que pasta os arquivos dessa máquina virtual vão ser inseridos. No meu caso aqui, no meu notebook, eu tenho dois discos, tá? Eu tenho um disco primário, que é um SSD. E eu tenho um disco secundário que é um HDD. O SSD, a gente já sabe, pelo menos sabe-se que ele é bem mais rápido que o HDD. E eu coloco minhas máquinas virtuais, os arquivos das máquinas virtuais dentro do HDD, do SSD, desculpa, porque para que minha máquina virtual também possa usufruir dos benefícios que a tecnologia SSD traz, tá? Então aqui eu estou armazenando ela dentro da minha unidade C. Mas se você quiser outro lugar, você pode botar outro lugar e escolhe o disco que você quer, inclusive até um pendrive, se você quiser. Tá? Aqui ele mostra o tipo do sistema operacional que vai ser instalado. Se eu botar aqui, por exemplo, Debian, ele já vai interpretar que o Debian é do tipo Linux. Se eu colocar aqui o Ubuntu, ele já vai interpretar aqui a versão de Linux do Ubuntu, tá? Então eu vou colocar o WinXP. E aqui eu tenho os tipos do meu sistema operacional que ele atende, tá? Que ele dá suporte à virtualização e as versões do sistema operacional. Tá? Então essa primeira parte é basicamente dizer para o virtualizador o que eu quero instalar e aonde ele vai instalar esse troço. Põe o próximo. Aqui ele vai perguntar o tamanho da memória da máquina virtual. Então aqui ele está mostrando que eu tenho 8 GB de RAM nessa minha máquina. E minha máquina virtual, ele já pelo template do Windows XP, ele recomenda 192 MB. Sendo que, como eu acho isso pouco, o Windows XP eu instalo sempre com 512. Mas aí você tem que fazer um cálculo de quanto tua máquina física tem, no meu caso aqui 8 GB, para quanto colocar na máquina virtual. Porque quando tu subir a máquina virtual, no espaço da tua memória principal vai ser alocada para ela. Então você tem que fazer um balanceamento aí para que tudo possa coexistir simultaneamente, rodando em cima do mesmo hardware, como a gente viu lá na primeira aula. Nesse caso aqui, vou botar 512 MB, tá? Então, vem o próximo, e aqui ele vai perguntar o meu disco rígido. Se você fizer uma analogia, você está montando realmente uma máquina física, onde eu tenho que botar memória, tenho que botar processador, tenho que botar disco rígido, tenho que botar interface USB, e a gente vai ver tudo isso passo a passo um pouco mais na frente, tá? Então aqui ele vai pedir o disco rígido da máquina. Pelo template ele recomenda 10 GB. Se eu quiser testar aqueles CDs de boot, lembra que tem os Rares Boot, se eu não me engano, né? O BCD, que é aquele Ultimate Boot, não sei o que. Você pode botar aqui, ó, não acrescentar um disco virtual, tá? E aí tua máquina vai dar um boot sem ter um disco físico nela. Ou eu posso criar um novo disco, que é o que a gente vai fazer agora, ou eu posso utilizar um disco existente. Vamos supor que você pega uma máquina virtual de outra disciplina ou de um colega para revisar o conteúdo que está lá na máquina virtual do cara. Você vai pegar o disco dele e vai escolher o lugar do disco aqui, tá? Você pode pegar o disco da máquina virtual dele e montar em cima dessa máquina virtual que você está configurando. Nesse caso aqui, como eu não tenho um disco extra e eu vou começar do zero, eu vou criar um novo disco rígido agora, tá? Esse tipo de arquivo aqui é o tipo de extensão que esse disco virtual vai ter dentro do teu sistema, tá? Então, o VirtualBox Disk Image é esse VDI aqui, tá? Eu tenho também o VHD, por exemplo. Esse VHD aqui, quem usa muito é o Windows, tá? Esse VMDK é o VMware que usa, é um outro tipo de virtualizador.
Um negócio interessante que eu posso mostrar para vocês aqui, vamos supor que eu tenho um disco no meu Windows aqui, tá? Então, esse aqui é o gerenciador do meu computador, eu estou no gerenciamento de disco, tá? Se eu vir aqui em mais opções, ó, estou no Windows 10, tá? Eu posso criar um novo VHD, tá? Então, eu posso vir aqui, eu vou colocar, deixa eu botar aqui esse cara na unidade C, botar o nome desse disco aqui, Dennis, por exemplo, eu estou criando um disco virtual, tá? Ele vai perguntar o tamanho, tá? Então, eu vou botar aqui 2 GB. Tá? Se eu botar em OK, ele vai disponibilizar. Ele está criando aqui o disco virtual. Ó. Ele está criando esse disco virtual. Está aqui embaixo. Eu ainda não formatei, por isso que não tem a unidade. Mas ele já tem o arquivo dele aqui. Ó. Então, quando eu estou no meu VirtualBox, eu posso pegar esse disco virtual do Windows e jogar lá dentro da minha máquina do VirtualBox, tá? Então, apenas para vocês entenderem as possibilidades que eu posso fazer com máquina virtual. Como eu não tenho interesse disso, de trazer um disco externo ou de exteriorizar esse meu disco, eu deixo esse cara como VDI mesmo, e é o padrão do VirtualBox, tá? É VirtualBox Disk Image. Próximo. Aqui é onde tem um pulo do gato muito importante para a configuração de disco da máquina virtual. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, como eu disse lá na frente que minha máquina ia ter 10 GB, né? Se eu coloco isso aqui dinamicamente alocado, o que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo pequeno dentro do meu SSD, e na medida que eu for instalando as coisas dentro da máquina virtual, esse arquivo vai inflando, tá? Ele é dinamicamente alocado. Na medida que ele for recebendo recursos, esse cara vai enchendo. Consequentemente, o espaço alocado a esse disco lá no meu disco SSD vai enchendo também aos poucos. Esse aqui é o dinamicamente alocado. Se eu boto tamanho fixo, na hora que eu der o OK aqui, o tamanho do disco que eu botei na configuração do VirtualBox, ele já vai criar o arquivo com esse tamanho. Isso não é interessante, porque tem templates que tem disco de 40 GB e às vezes a gente não usa nem 40 GB. Tá? Então o tamanho fixo, na hora que eu der OK, o tamanho do disco que eu configurei na máquina virtual, ele vai jogar dentro do meu SSD. Dinamicamente alocado, não. Na medida que for crescendo as coisas dentro da minha máquina virtual, é que o arquivo do disco lá dentro do SSD vai enchendo também. Tá? Então vamos botar aqui dinamicamente alocado. E aqui ele vai mostrar o caminho do meu disco virtual. Tá? Ele foi lá na unidade C, VirtualBox, tem o Windows XP e tem o WinXP.VDI. Quando eu boto criar aqui, ele já vai montar meu disco, tá? Já montou minha máquina virtual aqui. Você vê que a máquina virtual tem áudio, tem rede, tem USB. A gente vai ter um momento para estudar isso aí. Mas se eu vir aqui, ó, dentro do meu VirtualBox, deixa eu só ver onde é que ele criou isso aqui, tá? Deixa eu ver onde tem usuários. Dentro. Não sei se ele está aqui, o Virtual Machine, aqui o WinXP. Eu tinha duas já aqui, uma eu estava fazendo a prévia desse vídeo aqui, ó. Mas essa é que eu estou criando agora, ó. Ele criou o carinha, o disco, ó. O VirtualBox Disk Image, ele criou só com 2 megas, mas ele tem 2 gigas. Por quê? Porque eu criei esse cara no dinamicamente alocado. Na medida que eu for inflando essa máquina com arquivos, por exemplo, com a instalação do sistema operacional, esse disco virtual vai enchendo. Mas se eu tivesse botado o tamanho fixo, ele já estaria com 10 GB aqui e ocupando 10 GB dentro da minha unidade C, que é o meu SSD. Tá? Então, é uma configuração básica e primária para eu de imediato já começar a instalação do sistema operacional. É só vir aqui, ó, seleciono a máquina, venho em configurações agora, tá? Venho aqui em armazenamento. Tá? E aqui eu tenho a controladora IDE da minha máquina virtual. Veja que ele simula mesmo um ambiente de computador. Tá? E eu tenho nessa controladora IDE 2 dispositivos. Eu tenho o HD, que está instalado. Ó. Então o tamanho virtual dele é de 10 GB. E o tamanho real, que é o que ele está ocupando agora, são 2 megas. Porque eu botei a configuração de dinamicamente alocado. E aqui eu tenho minha unidade de CD. O que eu preciso para começar a fazer a instalação do sistema operacional aqui? Tá? Eu vou ter que vir na minha unidade de CD, ó, só para relembrar, vim aqui, configurações, tá? Armazenamento, tem meu controlador IDE, vou selecionar o CD, e aqui, ó, do lado, eu vou escolher a imagem do sistema operacional. O que é a imagem do sistema operacional? É porque eu não tenho aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui em cima, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa ajudar. Por exemplo, tá, esse aqui é o CD qualquer,
tá? Eu vou pegar o conteúdo desse CD e exteriorizar para um arquivo. Vou fazer uma imagem, vou fazer um clone desse CD. Eu vou pegar o conteúdo desse cara aqui, boto no meu leitor de CD e exteriorizo o conteúdo dele para um arquivo. Tá? Hoje, dificilmente você vai pegar empresas que distribuem CD para instalação do sistema operacional. O sistema operacional já está bem sólido mesmo, a versão através de imagem de disco. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma imagem do Windows XP, tá? Aqui, ó, Windows XP SP3, é um arquivo .iso, é uma extensão muito comum para imagens de disco de sistemas operacionais, tá? Então, eu vou selecionar esse cara. O que eu estou fazendo? É como se eu tivesse fisicamente aberto o meu CD e aberto meu leitor de CD e colocado o meu disco com a instalação do Windows. Sendo que, como eu exteriorizei o conteúdo disso para uma imagem, eu estou apenas atachando a imagem aqui para que, quando minha máquina der o boot, ele lê o conteúdo desse arquivo. Tá? Vou dar OK aqui, ó, e agora é só iniciar. É como se eu estivesse ligando o meu computador agora. A partir desse momento aqui, minha máquina virtual vai ser inicializada. Tá? E aí ele vai começar o processo de instalação, tá? É como se ele estivesse dando um boot mesmo. Ele vai começar o processo de instalação do Windows XP na minha máquina virtual. Beleza? Então eu posso rodar várias máquinas virtuais simultaneamente. O que vai depender é o meu hardware, tá? Eu posso vir aqui novo, ó, e começar a criar outra máquina. Eu vou criar aqui agora, por exemplo, um Debian. Tá? Vou criar aqui agora o Debian. Então eu posso começar o processo de criação e aqui tem a pré-visualização do que está acontecendo com a máquina que está selecionada. Tá? Então se eu vir aqui, ó, eu posso começar o processo de instalação da minha máquina virtual. Tá? Aqui ele tem os 10 GB disponíveis, ó, tá vendo que espaço não particionado? Ele tem os 10 GB disponíveis porque existe 10 GB espetado na minha máquina, lá no meu disco. Como é que eu sei isso? Se eu vier aqui em configurações, ó, vim aqui em armazenamento, disco, ó, o tamanho virtual disponível é 10 GB. Por isso que ele apareceu esses 10 GB aqui. Beleza, galera? Então eu vou fazer o processo de instalação dessa máquina aqui, porque a gente vai usar ela para conhecer outros recursos necessários para a virtualização. Por exemplo, algumas dúvidas que podem surgir. Eu posso botar um USB na minha máquina física e ler na máquina virtual? Pode. Eu posso ter uma pasta na minha máquina física e compartilhar com minha máquina virtual e existir um fluxo Ralph Duplex aí de arquivo? Pode. Então os próximos vídeos vão estar voltados para esse tipo de recurso que a gente vai usar na nossa disciplina. Beleza? Assistam aí direitinho, depois a gente vai ter um momento de simular isso aqui na máquina de vocês para a gente fixar bem esse processo de instalação, esse processo inicial de configuração. Beleza? Vou editar o vídeo e upar para vocês. Abraço e até a próxima.